Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 10, onde a gente vai falar dos filmes e séries assistidos em outubro. Esse mês a gente não vai ter o resumo de leituras concluídas, porque eu não concluí quase nada, né? Por questões de eventos nacionais e questões pessoais, eu concluí pouquíssimos livros, eu acho que eu só terminei de ler 2 livros, então ficaria um vídeo muito curtinho. Então eu vou fazer o resumo de leituras de outubro junto com o de novembro, tá? Então vocês esperem aí pro mês que vem, que aí a gente faz tudo junto. E aí, esse início de mês, a gente começa logo então com o Fora das Páginas. A minha concentração foi pro ralo em outubro e como soe acontecer quando eu não tô muito concentrada, eu acabo vendo mais filme e série do que lendo, né? Às vezes, para ler, a concentração não segura tanto. Mas também teve outras questões, como por exemplo o curso que eu tô ministrando agora no Astrolab, inclusive, beijo para os meus alunos. Fiquei também aí às voltas com leituras para o curso, tá? Por causa disso. Então vamos falar dos filmes. Eu vou começar falando de um filme que eu vi em setembro e esqueci de falar no Fora das Páginas número 9, que foi O Perfil de uma Mulher, do Koji Fukada, que está no MUBI. Esse filme é um filme interessantíssimo, um filme japonês, que gira em torno de uma moça que trabalha como cuidadora, né, essas enfermeiras que vão na casa cuidar de pacientes acamados. E o que acontece é que o sobrinho dela, ela descobre que o sobrinho dela cometeu um crime. Ele sequestrou uma menina, e essa menina era parente de uma das pacientes dela. E ela fica meio na dúvida entre falar que foi o sobrinho dela e proteger, porque ele era uma criança. Ele, na ocasião do sequestro, já não é mais uma criança, mas assim, ela tem uma relação de afeto com esse sobrinho, enfim, ela não sabe exatamente o que fazer e a coisa degringola totalmente. Ela acaba, vamos dizer assim, sendo cancelada pela mídia quando descobrem, né? E o filme é muito interessante porque ele mostra essa situação de você ter a sua vida destruída por causa da mídia, de uma cobertura midiática de determinada situação. O filme também envolve umas questões de vingança muito interessantes. Ele é um filme que, do ponto de vista psicológico, assim, ele é bem esquisito, sabe? Ele é um... Mas é um esquisito bom, sabe? Ele não é um filme, assim, tradicional, eu diria, mas ele vai trabalhar muito essa questão do efeito psicológico de certos traumas, de vingança, de como lidar com a vingança. Eu não falei aqui coisas importantes envolvidas na denúncia, né, que acaba ligando ela ao sobrinho dela e da vingança, pra não estragar pra quem for assistir. Mas assim, foi um filme que eu achei interessantíssimo, tá? Depois, eu vi no MUBI também um filme chamado A Teia do Chocolate, do Claude Chabrol. Eu já tinha visto um outro filme estranhíssimo do Claude Chabrol, que envolvia 2 mulheres meio criminosas que atuavam juntas, assim, numa... Era uma espécie de bairro afastado, assim, como se fosse uma região não muito central, e tinha uma casa grande de um pessoal mais ou menos bem de vida, e essas mulheres ficam amigas e tal. E é um filme também estranhíssimo do ponto de vista psicológico, porque ele envolve também uma espécie de desforra, assim, não sei se é exatamente uma vingança. E esse filme, ele também vai por um caminho parecido, né? A Teia do Chocolate é a história de uma mulher que ela é casada com um pianista. Esse pianista tem um filho. Essa mulher, ela é tipo chefe, dona de uma fábrica de chocolate, algo do gênero. E existe ali uma espécie de manipulação psicológica dessa mulher com a família dela, né? E aí vai haver a aproximação de uma moça nessa família, de uma moça que teria nascido na mesma clínica que o filho do pianista, e essa moça também é pianista, e aí por ela ser pianista, ela meio que se aproxima do marido da protagonista, enfim, rola uma coisa estranha ali de fingimento, de manipulação, e também envolve crime, enfim, umas questões psicológicas interessantes. Não é um filme que eu achei interessantíssimo, assim, mas foi um bom filme e uma boa distração. Depois eu vi aquele documentário Dentro da Mente de um Gato na Netflix, que não é nenhuma maravilha do ponto de vista da cinematografia, mas é um filme interessante para quem gosta de gato, né? Ele vai falar um pouco sobre a evolução do gato, o comportamento de gato, e vai ter gatinhos bonitinhos para você assistir. É um filme curto de 1 hora, então foi também uma boa maneira de passar a hora do almoço, assim, né? Vendo gatinhos fofinhos. Depois eu vi o Between Two Dawns, de Selma Nacar, um filme turco, vi no MUBI,
e eu vi um pouco no espírito do livro do Projeto Ferrante Indica, que também se passava na Turquia, e esse filme eu gostei bastante. Ele gira em torno de um rapaz que ele é uma espécie de herdeiro de uma fábrica têxtil, né? O pai dele é o dono da fábrica e ele e o irmão ajudam a administrar. E esse rapaz tá querendo casar lá com a mocinha que ele gosta, tudo mais. Só que tudo começa a ficar muito complicado quando acontece um acidente na fábrica com um dos operários. Esse operário, ele tem ele sofre uma queimadura de vapor e eles precisam socorrer esse operário, mas vai dar tudo muito errado. E aí o que acontece? O filme expõe os privilégios de quem tem dinheiro e poder e as imensas dificuldades de quem é pobre, né? Porque, obviamente, esse operário, ele era mais pobre, e aí ficam tentando colocar a culpa do acidente dele, e esse rapaz aí fica ali naquele meio, numa espécie de dilema ético, de como lidar com a família do rapaz, e também como lidar com a fábrica, e como lidar com o pai e o irmão, que podem ser penalizados por esse acidente, né, que seria um acidente de trabalho. Então, é um filme, assim, de drama, e eu achei um drama bastante interessante. Depois eu vi uma comédia absolutamente doida, que chama Este Mundo é um Hospício, do Frank Capra. Eu nunca consigo falar o nome dele direito, do Frank Capra. Eu vi no Belas Artes vocês ficam sempre me falando pra ver filme do Belas Artes, esse eu vi no Belas. E o gênero do filme é screwball comedy, que parece que é comédia muito doida, e ela é realmente muito doida. A sinopse do filme é a de que um dramaturgo, que é interpretado pelo Cary Grant, descobre que as duas tias dele, com quem ele vive, são assassinas. O modo como isso acontece, assim, é muito engraçado. O Cary Grant faz as caras mais cômicas que eu já vi, assim. É muito teatral esse filme, porque ele é uma adaptação de uma peça. Então a maioria das cenas se passa no mesmo cômodo, assim, que é meio que a sala dessas tias. E, enfim, é muito engraçado, tem muita confusão. E é uma comédia muito doida, realmente. Foi divertido. Depois eu vi o Argentina 1985, de Santiago Mitre, que tá no Prime Video, né? Eu vi muita gente indicando esse filme. É um filme novo, argentino, com o Darín, né? O Ricardo Darín, que é esse ator argentino muito famoso, que todo mundo gosta, né? Ele é um excelente ator. E é um filme que fala sobre o julgamento dos militares envolvidos na ditadura que houve lá, né? Então, passado o período ditatorial, formou-se um tribunal civil para julgar esses militares que executaram um monte de gente. Inclusive, isso me lembrou muito do livro da Laura Coba, né? A Casa dos Coelhos, porque esses rebeldes que foram assassinados faziam parte do movimento Montoneiros, né? E, inclusive, vários desses militares que foram julgados estão citados no livro da Laura Alcoba. É uma boa indicação para quem leu esse livro, né? Que saiu pela Paris de Histórias. E o filme é muito bom. O filme, como ele tem um aspecto, assim, histórico, ele é um filme um pouco didático, né? Ele é um filme muito tradicional do ponto de vista da organização. É um filme muito certinho. Mas a atuação do Darín, né, é de milhões. Então, vale muito, e eu acho que é um momento histórico importante de se lembrar, né, e de se refletir a respeito, ainda mais que a gente tem uma camada da população que deu para delirar com intervenção militar, né? Então é sempre bom ter esse tipo de acontecimento aí fresco na cabeça. Então fica aí uma ótima indicação. E por fim, o último filme que eu assisti, também vi no Belas Artes, se chama A Beira do Abismo, é um filme do Howard Hawks, e é o segundo filme em que Humphrey Bogart e Lauren Bacall atuaram juntos, né? No vídeo passado eu falei que tinha visto um filme com eles, que foi o primeiro filme em que eles atuaram juntos, eles se conheceram, né? Depois eles viram um casal, se casam, e esse foi então o segundo. E, gente, eu não entendi nada desse filme. O filme, ele é inspirado num livro do Raymond Chandler, e ele tem roteiro do William Faulkner. Eu não sei nem por onde começar a explicar como é que é esse filme. Ele começa com um senhorzinho, que seria o pai da Lauren Bacall, contratando o Bogart, que é um detetive particular,
para investigar uma situação lá de um caso de chantagem, porque a irmã mais nova da Lauren Bacall, esse senhor tem 2 filhas, ela tem problema com jogo, de vida de jogo, algo assim. E aí ele contrata então o detetive para descobrir, mas o negócio é tão mais enrolado, tem tanto mais gente envolvida, aí começa a morrer um monte de gente, e aí a Lauren Bacall tá envolvida no negócio, e aí tem a mulher de não sei quem. Gente, é um negócio, eu não entendi nada. Eu vi esse filme com meu marido e a gente não entendeu assim, chongas. E aí meu marido depois foi ler para tentar entender a história. E parece que a história do livro também era muito enrolada. E que tem uma determinada morte que acontece lá no filme, que os roteiristas foram perguntar pro Raymond Chandler como é que o cara tinha morrido. É um cara que morre num carro. E o Raymond Chandler falou, não sei. Então, você vê o nível de rocambolismo da história. Isso é doida. E eu sei que no fim das contas, até agora eu não entendi a relação da Lauren Bacall com o borogodó todo lá que aconteceu. Enfim, entendi nada. O filme, ele tem cenas interessantes. E ele tem diálogos muito bons, né? De fato, ele tem uns diálogos muito afiados, assim, né? Mas eu não sou capaz de traçar a linha do que aconteceu naquele filme. Não sou capaz. Vamos então agora para as séries que eu assisti. Fiquei muito feliz porque em outubro voltou o Derry Girls, foi a última temporada. Eu amo essa série, é uma série que se passa na Irlanda do Norte. E se passa nos anos 90. Então, assim, é a época da minha adolescência, a trilha sonora da minha adolescência. E é uma comédia, assim, bem doidinha, sabe? É uma comédia cheia de nonsense, ela tem muita piada interna que envolve a geopolítica ali do Reino Unido, né? Então uma certa rivalidade dos irlandeses com os ingleses. E, inclusive que tem um personagem, um primo das meninas, ele é focado num grupo de meninas, né, que estão no nível médio. E elas estudam num colégio católico, num colégio de freiras. E a freira, a madre superiora, é a pessoa mais mal-humorada do mundo. Assim, ela é muito engraçada, aquela mulher. E aí elas têm esse primo que vem da Inglaterra, né? E elas ficam fazendo muito bullying com ele, porque ele é inglês, tudo que ele faz é errado porque ele é inglês. E eu adoro essa série, ela é muito gostosinha. Ela também envolve muito dos conflitos políticos que aconteceram ali na década de 90 com o IRA, né? E elas também abordam bastante isso, a série. E ela tem umas espécies de personagens que fazem umas sketches quase fixas. Não é que sejam fixas, mas é que são aqueles personagens que têm umas peculiaridades muito marcantes, ou umas esquisitices muito próprias. E eles não evoluem muito para além daquilo. Eles ficam ali sempre fazendo aquela mesma coisa. Então, você tem a tia da personagem principal, que é uma moça super vaidosa, e ela é meio doidinha, ela é meio, assim, bitolada. E a filha dela também é meio doidinha, meio desconectada da realidade. E aí tem o avô da personagem principal, que ele sempre defende a filha em relação ao genro, então ele faz muito bullying com o genro. Então tem esses números que eles são sempre meio repetições de situações reiteradas. Eles têm um tio muito chato que não para de falar, quando ele começa a falar, ele não para de falar e todo mundo fica com sono, entediado, é insuportável ver ele falando. Enfim, é uma coisa assim, um boberol, mas é um boberol muito gostosinho e fez toda a minha alegria no mês de outubro, que eu estava precisando de uma coisa assim pra dar uma animada, e foi muito bom. Eu tô até com vontade de voltar a assistir da primeira temporada, porque é muito gostosinho. Depois, eu vi na Netflix, tá? Depois eu tomei coragem pra assistir O Inacreditável. Eu enrolei muito pra ver essa série porque eu sabia que ela envolvia vítimas de abuso sexual. Mas o que me convenceu a ver é a presença da Toni Collette, né? Eu já falei aqui no Fora das Páginas do mês passado, que eu assisti uma série com a Toni Collette. E antes eu tinha assistido outra, que tinha sido a da Escada. Então, assim, eu estou seguindo Toni Collette nas séries onde ela aparece. E aí, como ela tava nessa, ela é uma policial, eu decidi assistir. Essa série, ela conta a história dessas 2 policiais que são de cidades diferentes e elas começam a perceber que houve abusos nas suas cidades parecidos, né? Uma das policiais percebe que houve um caso parecido na outra cidade. E aí ela vai lá falar com a outra policial, que é a Toni Collette. E em paralelo a isso, que elas estão meio que lidando com esse cara que muito provavelmente é um estuprador em série, existe o primeiro caso que aparece, que é o caso de uma menina que por ela ter uma história de vida mais difícil, ela é órfã, ela foi vítima de abuso na infância, ela é meio que desacreditada, né? Então ela vai fazer uma denúncia
de estupro, e os delegados, o pessoal da polícia, começa a julgar que ela é muito complicada, que ela inventou essa história para chamar atenção, enfim. Então eles invertem a situação, né? E ela tem que lidar com esse trauma, né? O fato de ter sido abusada, sofreu violência, ficar com medo, e de ainda estar sendo colocada em dúvida, né, de estar sendo desacreditada. Então, assim, fica aí o alerta de todos os gatilhos possíveis, tá? Pra quem tem problema com essa temática, porque é temática sensível. Mas, de fato, a atuação das atrizes é muito boa, tanto da menina, que é desacreditada, quanto das outras duas policiais. É uma história... foi bom, foi interessante, eu gostei bastante da série. Nesse mês de outubro acabou House of the Dragon na HBO Max, né? Eu gostei muito da série. Não é uma série maravilhosa, mas eu achei ela bem boa. Pra quem terminou Game of Thrones bem decepcionado, eu acho que ela cumpriu o papel, ela fez o papel assim de novelão barracudo. Eu gostei bastante. Ela termina num cliffhanger assim horroroso, e isso realmente doeu meu coração, inclusive porque os showrunners estão dizendo que a série só vai voltar daqui a 2 anos, e com certeza vou ter esquecido tudo até lá. Mas eu vou sentir muita falta do meu programinha de domingo, assim, né, de acompanhar as tretas dos negros contra os verdes, né? Então, não sei se vocês assistem a série, mas essa série é em torno da família Targaryen, né, e da divisão da família Targaryen e o início do fim, né, porque na verdade a gente vai ter aí uma disputa muito braba, muito provavelmente nas próximas temporadas a gente vai ter briga de dragão, porque todo esse conflito começa por uma divergência quanto à linhagem real, né? Se a linhagem deveria ser uma mulher ou se deveria ser um filho homem, o que causa um racha na família, e essa família é uma família montadora de dragões. A gente já teve uma briga de dragão no último episódio, mas a gente tá prestes a ver bem mais aí, né? E eu tô bem curiosa. Olha, a série me deixou curiosa a ponto de ter me dado vontade de ler o tal do Gelo e Fogo lá, o livro que inspirou a tal da série. E olha que assim, eu já tentei ler o George R. Martin, né? Eu tentei ler o primeiro volume de Game of Thrones, e não é Game of Thrones o nome, eu tô chamando de Game of Thrones, mas o nome é Crônica de Gelo e Fogo. E eu não sei, o texto não me pegou muito da primeira vez que eu tentei ler, e aí não sei se eu vou lá e leio essa da Dança dos Dragões. Não sei, vocês já leram? O que vocês acham? Falem aí pra mim se eu me jogo nessa leitura. Meu irmão falou que deveria ler. Inclusive, meu irmão, tem que agradecer, meu irmão, porque eles ficam falando daqueles lugares lá de Westeros e eu não entendo, né? E aí, outro dia eu fui na casa do meu irmão e pedi pra ele me explicar Westeros, né? Me explicar o continente. E aí ele abriu lá o mapa lá do livro e ficou me explicando. E agora eu sei mais ou menos onde ficam as coisas. Me localizei melhor. Eu não sou exatamente a pessoa mais localizada geograficamente, mas agora eu tenho uma noção melhor de onde ficam as coisas em Westeros. Muito obrigada, mano. Aí, gente, veio duas séries que eu terminei vendo o mês. Eu tava muito naquela vibe, né, de quero ver um negócio que me prenda, então eu vou pra série de suspense, né, mas aí depois eu venho aqui pra reclamar da série de suspense, vai entender, né, a pessoa gosta de sofrer, mas eu queria esses episódios, sabe, que você termina querendo ver o próximo, eu tava querendo meio que assim, então eu peguei e vi duas séries que, não sei, não dá pra sei explicar porque que, enfim... Se vocês forem ver, gente, fiquem avisados, tá? Porque não é que nenhuma das duas é maravilhosa, tá? A primeira chama Disque Amiga para Matar. As duas foram na Netflix. E, assim, é uma história doida. A série, ela não quer nada ser verossímil, tá? Não é o objetivo dela ser realista. Então ela é uma história meio doida de duas mulheres que se aproximam por causa de um luto. Uma acabou de ficar viúva porque o marido foi atropelado. E a pessoa que atropelou largou ele lá na estrada, não prestou socorro. E a outra diz que tá sofrendo um luto também, mas depois a gente vai ver que a história dá uma enrolada e elas se aproximam e elas são muito diferentes, e aí tem um monte de segredo envolvido. Essas histórias de suspense sempre tem segredo, alguém tá sempre escondendo alguma coisa, mas acontece muita coisa doida, e aí coisas seríssimas acontecem e as pessoas ficam agindo de maneiras não condizentes. Mas eu vi a série até o final, teve dia que eu vi vários episódios do mesmo dia, enfim, eu assisti como novela e aí funcionou. Mas saibam, se vocês forem assistir, que a série é meio doida, tá? Então ela tem umas mudanças, assim, enfim, os personagens fazem coisas absurdas apenas. E depois a outra também, que é O Diabo em Ohio, também na Netflix.
Essa série, ela promete que ela vai ser tipo um terror, mas não tem nada de terror, tá? E o diabo não é metáfora, ela envolve um culto satânico mesmo. Então a história é a seguinte, a personagem principal é uma psiquiatra, e no hospital onde ela trabalha chega uma moça que não fala muito e ela chega com um ferimento gigantesco nas costas, né? Que ela foi marcada com uma estrela de 5 pontas, 7 pontas, eu nunca sei essas coisas demoníacas, quantas pontas é, mas enfim, uma estrela dentro de um círculo. E aí ela fica tentando ajudar essa moça, só que essa psiquiatra, ela também foi vítima de abuso quando criança, né, de abuso parental, enfim, então ela também tem lá seus traumas, e ela cria uma projeção com essa menina, acaba tentando cuidar dela, arrumar lar adotivo, mas como eles estão lá com uma série de problemas burocráticos para cuidar da menina, né, manter a menina no hospital ou botar a menina em lar adotivo, ela acaba levando a menina para a casa dela. Essa psiquiatra já tem 2 filhas e uma filhinha adotiva, uma menina mais nova, né, e o marido lá. E aí a vida deles, familiar, começa a mudar, porque afinal de contas essa menina é oriunda de um culto satânico, né, e ela era criada numa sociedade muito fechada. A família dela não se envolvia com outras pessoas, né, eles viviam numa espécie de cidadezinha que girava toda em torno desse culto. E aí o que acontece? Tem pouquíssimo terror na série, ela é mais uma série de drama, ela me pareceu mais uma série de drama, mas também, novamente, coisas esquisitas acontecem e a psiquiatra fica fingindo que não viu, né? Ou ela finge que não viu, ou ela releva umas coisas meio bizarras. Então tem, assim, também foi uma série que eu assisti, maratonei, me distraí, novamente, na vibe novelão barracudo, mas a série é meio morna, eu achei. Ela podia ser mais terrível, entendeu? E tem uma coisa, porque como a menina é adolescente e tem as filhas adolescentes da psiquiatra, às vezes o capítulo da série, ele fica meio que em torno de uns dramas já meio juvenis, assim, não tem uma coisa muito pesada. A série acaba se tornando mais uma série de drama, então uma série de adolescentes tentando lidar com problemas de adolescentes, de uma mãe, que é essa psiquiatra, que tem essa síndrome da salvadora, quer salvar todo mundo e acaba não salvando todo mundo direito, então ela começa a negligencia o casamento, negligencia as filhas dela, né, que ela já tinha. Existe também uma coisa com a menina, né, a May, que é a menina que acaba conseguindo fugir lá do ritual satânico, que a May, a série tenta criar uma certa ambiguidade em relação a ela, porque ela tenta ser muito boazinha com as pessoas que ajudam ela, mas ao mesmo tempo ela tá tentando lutar pela sobrevivência dela ali, porque ela não quer voltar pro lugar de onde ela veio, né? Então existe uma coisa na atuação de fazer ela parecer dissimulada que às vezes é um pouco over, e eu também acho que nem todas as atuações dessa série me agradaram, porque uma coisa eu acho que pode ser dita sobre essa série é que ela é uma produção boa. Eu achei... Eu gostei da direção, ela tem boas atuações, ela é uma série com uma produção muito bem feita. Mas eu não gosto muito, por exemplo, do lado do cara que é o líder do culto, assim, eu não gosto muito desse ator. E eu acho que tem umas coisas de roteiro que... não sei, não convencem muito, né? Mas no final das contas assisti, me distraí, vi até o final. Não sei se vocês tiverem dicas de séries, assim, de suspense, pra você ver na hora do almoço, aquela coisa que, assim, não é tão complexa, mas você se prende, você, né, fica ali naquela vibe meio novelesca, me indiquem. Então foram essas as coisas que eu assisti em outubro. Me digam aí se vocês viram alguma dessas coisas, o que vocês acharam. E se vocês assistiram alguma coisa interessante que vocês gostariam de me indicar. Muita gente me indica séries da Apple TV. Gente, o aplicativo da Apple TV parou de funcionar na minha televisão. Não sei porquê. Eu até cancelei a assinatura por causa disso, porque eu queria muito ver aquela série que todo mundo indica, né, que é Severance, mas não rolou não. Vocês acham que rola ver no computador? De boa? Senão... posso tentar colocar o aplicativo lá. E é isso. Digam aí o que vocês viram, o que vocês gostaram e o que vocês indicam. Beijinhos e até a próxima. Tchau!